Oi, vou aqui falar para você um pouquinho da história do Brasil, ou melhor, da independência do Brasil. Falar do 7 de setembro e lembrar e atribuir esse acontecimento somente a Dom Pedro é algo que não deve acontecer. Porque falar de independência do Brasil, a gente deve lembrar primeiramente que a independência ela não foi um fato isolado, muito pelo contrário. A independência do Brasil, ela foi um processo que levou anos, que houve lutas de províncias, de brasileiros. Então, falar de independência do Brasil, ao primeiro momento, você já deve entender que o processo de independência e o resultado da separação e da libertação do Brasil de Portugal é algo que deve ser atribuído a muitos brasileiros, muitos índios, negros, mulheres, elites que lutaram, que idealizaram, que acreditaram nesse sonho da liberdade. Então, vamos começar falando aqui de um dos mais importantes movimentos separacionistas, né? Que foi da Conjuração Mineira. Falar da independência do Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho na época do Brasil Colônia e entender que muito antes de Dom Pedro proclamar a independência, houve pessoas que lutaram por essa independência, que deram os primeiros passos para poder se chegar a esse resultado. Em Minas, houve lá um descontentamento por parte da população, por parte da elite de fazendeiros, por conta da cobrança exacerbada de impostos. Então, essa elite inconformada tentaram fazer algo para mudar a realidade e separar Minas de Portugal, tentar separar o Brasil de Portugal, no caso Minas, né? Então eles lutaram de que maneira? Não foi lá grande coisa, porque esse movimento ele praticamente não passou aí de algumas reuniões de fazendeiros da elite para tentar decidir, tentar resolver, deliberarem como seria essa revolta. No entanto, não passou disso porque houve aí um traidor, né? Se eu não me engano, Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi o traidor da Inconfidência Mineira, entregou o movimento e aí a coroa enviou tropas que prendeu todos os participantes, inclusive o que ficou conhecido aí, eternizado, Tiradentes, né? Porque foi o único que realmente assumiu o movimento e foi condenado, executado e teve seu corpo esquartejado. Então, falando de Inconfidência Mineira, não deu certo. Tudo bem, não deu certo, mas alguns passos foram dados. Foi um movimento, o primeiro movimento aqui no Brasil que lutou por essa separação. Então, deve-se falar, lembrar da independência do Brasil também é lembrar da Inconfidência Mineira. Mas tudo bem, esse movimento ele foi reprimido pela coroa portuguesa. E aí, o que aconteceu? Outros movimentos passaram a acontecer. Como um dos principais, depois da Revolução Mineira, você já vai agora lembrar da revolução que aconteceu na província da Bahia. A Revolução Baiana, ou Inconfidência, ou Conjuração Baiana, como você queira chamar. Que também foi um movimento com caráter separacionista, com a intenção de separar o Brasil de Portugal. No entanto, com algumas características diferentes, porque enquanto em Minas Gerais você teve aí a participação unicamente da elite, com a preocupação de unicamente diminuir os impostos, né? Lá na Bahia você tem algo muito maior, você tem aí um movimento que tinha uma participação de intelectuais, você tem aí um movimento com participação de negros, escravos, você tem uma participação da camada da população, aquela população mais pobre, alguns também da elite, alguns portugueses até. Então, a Revolução Baiana foi algo muito maior, foi um movimento que realmente repercutiu, deu aí um trabalhinho para as tropas portuguesas, porque
Se você for entender que a população da província da Bahia naquela época era uma população de mais ou menos 300 mil habitantes, onde 250 mil eram negros e 50 mil brancos. E aí esses negros, eles deram o seu sangue, derramaram o seu sangue até a última gota, porque acreditavam nessa libertação. Por quê? Porque para eles lutar pela liberdade entre Brasil e Portugal, conseguir essa independência, melhor dizendo, seria mais fácil. O sonho da libertação dos escravos ficaria mais próximo. E a gente precisa lembrar também que nesse momento as ideias do iluminismo chegaram aqui no Brasil. Então, alguns intelectuais entraram nessa luta para também tentar conseguir acabar com a escravatura aqui no Brasil, porque se a gente sabe que iluminismo um de seus ideais seria aí a luta pela igualdade e pela liberdade dos povos. Então, esse movimento você tem um grande número da população participando, da população pobre participando. No entanto, esse movimento, a Revolução Baiana, ela também foi fortemente reprimida, foi algo muito violento e foi reprimida pelas tropas portuguesas. Mas devemos acreditar que, se a independência está aqui, houve aqui, né? Minas Gerais deu um passo e ficou. Veio a Bahia e deu outros passos e se aproximou mais ainda da independência. Então, não deu certo chegar, mas alguns passos foram dados. Então, a gente precisa lembrar. Conjuração Mineira, Revolução Baiana. E aí? E aí que a gente precisa lembrar agora, falando da independência do Brasil, você também deve atribuir a alguns acontecimentos importantes na época do Brasil colônia que trouxeram a independência de uma maneira mais, vamos dizer, próxima, que aproximou o sonho da independência. Um grande acontecimento para a independência do Brasil foi a chegada da família real. Isso, quando os Braganças decidiram vir morar aqui no Brasil, isso trouxe um ânimo diferente para o Brasil, isso trouxe aí uma cara nova. Por quê? Porque para que a família Bragança deixasse o reino de Portugal para vir morar aqui no Brasil, e não somente a família real, como mais ou menos 15 mil pessoas abandonaram Portugal e vieram morar aqui no Brasil. Por quê? Aí já é uma outra história. Eu só posso falar, né, resumidamente, que eles estavam fugindo dos ataques de Napoleão Bonaparte por conta do bloqueio continental que estava sendo desobedecido por parte de Portugal. Napoleão tinha dito assim: olha, a partir de agora ninguém vai mais comercializar com a Inglaterra. Então Portugal desobedeceu essa regra, Portugal mantinha ali relações com a Inglaterra, né? E aí tentou fugir do ataque de Napoleão, tentou não, fugiu do ataque de Napoleão, vieram morar aqui no Brasil. Por que foi que isso deu uma cara nova? Porque foi que aproximou o sonho da independência. Veja só, uma vez que a família real precisou vir morar aqui, houve uma construção do Brasil, houve a construção da cidade do Rio de Janeiro, houve aqui um ganho cultural muito grande, porque se você for analisar, nobres da Europa, nobres portugueses vieram morar no Brasil. Então precisou aí construir locais, precisou se construir um ambiente digno para receber essas pessoas. Quando eu falo digno, não é que não éramos, vamos dizer assim, então éramos indignos. Não, não é isso, mas é que eu quero dizer que houve aqui um intercâmbio cultural, a construção da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque eles trouxeram acervos de livro muito grande, então isso foi importante também para o Brasil. Instauração de universidades, foi construída aí a primeira universidade, a Escola de Belas Artes, né? Por quê? Porque os filhos desses portugueses iriam precisar estudar, né? Então houve a construção, o Banco do Brasil foi construído nessa época, o Jardim Botânico, deixou o Brasil com a cara nova. Mas especialmente eu quero lembrar de um fato muito importante, que foi a quebra do pacto colonial. Quando a família real veio morar aqui no Brasil, veio essa galera toda de Portugal, imagine você, 15 mil pessoas chegando para morar no Rio de Janeiro, que ainda não era Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né? Era uma província, mas que não era tão, não era construída ainda.
Então, houve aí um processo acelerado de construção e infraestrutura daquela cidade e para poder ter uma economia forte que sustentasse esse povo, o rei decidiu quebrar, decidiu eliminar o pacto colonial. O que é pacto colonial? É quando é uma regra que diz o seguinte: a colônia deve apenas comprar e vender produtos da mão de Portugal. Éramos colônia de Portugal e precisávamos apenas comprar e vender produtos vindos de Portugal e os nossos produtos vender também a Portugal. Isso significa o quê? Que o lucro ficava na mão de Portugal, que revendia os produtos mais caros para a Inglaterra e para o resto do mundo. Então, quando Dom João VI chegou aqui com a sua família, ele disse o quê? Bom, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar que esse povo pague impostos altos para poder sustentar a nobreza, para poder sustentar os luxos do rei, da família real. Então, eu vou precisar fortalecer a economia desse local. Por isso, ele decidiu quebrar o pacto colonial com a abertura dos portos. Agora, o Brasil poderia comprar e vender às nações amigas, que na realidade era apenas a Inglaterra, né? Mas estava liberado aí esse comércio aqui no Brasil. E isso foi muito importante, isso deixou o Brasil de cara nova, porque a economia do Brasil cresceu bastante a economia do Brasil. E outro grande fator que deve ser lembrado, que com a chegada da família real aqui, o Brasil deixou de ser província. Aliás, o Brasil deixou de ser colônia. O Brasil agora passou de situação de mera colônia de Portugal a ser vice-reino de Portugal. Houve aí a união do vice-reino de Portugal com Brasil e Algarves. Então, o Brasil passou a ser chamado de vice-reino. E se você não sabe, o Rio de Janeiro passou até, por um período, por decisão de Dom João VI, ela foi nomeada como capital do reino, capital do vice-reino. Então, dá para você entender, se você não sabe, fique sabendo que uma vez na vida, né, há um tempo atrás, o Rio de Janeiro foi capital da Europa. Uma capital que não fazia parte da Europa, mas o rei tinha poderes absolutos e ele poderia fazer o que ele quisesse, né? A gente sabe um pouquinho dessa história da monarquia absolutista, que a lei é o rei é a lei e ponto final, está acabado. Então é isso. Isso deixou o Brasil com um ânimo ainda maior. O Brasil ficou empolgado, entusiasmado, não era mais colônia. Poderia comercializar os seus produtos com quem ele quisesse e bem entendesse. Estava com a economia forte. Estava também agora, não sendo mais colônia, o Brasil agora era vice-reino, Rio de Janeiro, colônia, de colônia, o vice-reino agora era, ou melhor, Rio de Janeiro agora era capital, uma capital da Europa. Então, isso é muito importante lembrar dessa situação, porque deu ao Brasil uma cara nova, deu um ânimo, revigorou os ânimos do Brasil. Mas e aí, depois disso, o que aconteceu? Aconteceu que o rei, como eu falei para vocês, aumentou a cobrança de impostos. E a província de Pernambuco sofreu muito com essa cobrança exacerbada de impostos, porque era a província mais rica do Brasil. Então, diante de uma cobrança altíssima de impostos, Pernambuco decidiu também se rebelar. Houve aí a rebelião, ou melhor, a revolta de Pernambuco. E aí a gente lembrou daqueles passinhos, né? Que vem Minas Gerais, aí depois Bahia. Agora vamos falar da revolta, da Revolução de Pernambuco, melhor dizendo. Que foi uma revolução que até poderíamos dizer que deu certo. Pernambuco conseguiu aí se libertar por aproximadamente 3 meses. Eles conseguiram essa separação de Portugal. Tentaram conseguir algum apoio aí do exterior, mas não deu muito certo. Algumas regiões, algumas províncias daqui do Brasil se uniram a ele, a Pernambuco, 2 ou 3, mas foi algo que não durou muito tempo, porque Dom João VI enviou tropas, um número muito grande de tropas para Pernambuco, que acabou se rendendo por falta de um número, de um exército formado, de um exército grande para poder combater as tropas da coroa. Ele não tinha essa igualdade de um exército. Então, os líderes de Pernambuco perceberam, os liberais, vamos dizer assim, né, de Pernambuco, perceberam que estavam em desvantagem, e aí decidiu se entregar logo, e Pernambuco passou a pertencer de novo a Portugal.
Mas e aí? Tudo isso e a independência? Minha gente, Portugal chegou, aliás, Pernambuco chegou bem perto. Pernambuco tocou na independência, porque ainda se ficou, vamos dizer assim, que se libertou por alguns meses. Mas não deu certo, tudo bem, mas se aproximou, estava bem pertinho. Nesse meio termo, a família real precisou voltar para o Brasil por caráter de revolução liberal. Essa revolução liberal que aconteceu em Pernambuco, ela também estava acontecendo de uma maneira muito forte em Portugal. Houve lá a revolta do Porto, que praticamente obrigou a família real a voltar para Portugal. Os súditos lá estavam descontentes com esse negócio de nomear Brasil como vice-reino. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, colônia de exploração de Portugal, e exigiram o retorno da família real. E aí, diante da instauração e da formulação de uma constituição lá em Portugal, o rei Dom João VI percebeu que o negócio lá estava ficando sério e aí decidiu voltar. Então, a família real, que passou aqui de 1808 a 1814, no ano de 1814 retorna para Portugal, mas Dom João VI deixa aqui o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que a família real chegou lá e as cortes portuguesas exigiam também o retorno do príncipe para Portugal. Príncipe esse que não obedeceu, decidiu que não iria retornar de jeito nenhum. Gente, falando de revolução, agora depois que a família real voltou para Portugal, temos a obrigação, o brasileiro precisa conhecer a sua história para valorizar. Temos a obrigação de conhecer a história de uma cidadezinha aqui na Bahia, chamada Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que lutou bravamente por essa separação de Portugal, e que inclusive conseguiu até se libertar de Portugal e proclamar a independência primeiro que Dom Pedro. Se você não sabia, fique sabendo. Lá em Cachoeira, eles aclamaram e decidiram que, a partir do dia 25 de junho, eles cortaram os laços com Portugal e disseram o seguinte, que a partir daquele momento eles só receberiam ordens de Dom Pedro. Eles aclamaram Dom Pedro nesse dia como sendo o imperador daquele local, daquela região. E Dom Pedro soube dessa novidade, parabenizou e até gostou daquela situação, né? Houve uma luta, Portugal enviou tropas para combater essa aclamação a Dom Pedro, né? Que houve uma luta aí sangrenta durante 3 dias. Durante 3 dias houve uma luta entre escravos, que já eram escravos livres, alguns já tinham conseguido se libertar, né? Não que já tivesse ouvido a libertação dos escravos, mas alguns escravos já tinham conseguido a sua libertação. Então, escravos que ainda eram escravos, mas que lutaram porque acreditaram no sonho da separação, foram também entraram nessa luta de corpo e alma, e durante 3 dias os moradores de Cachoeira conseguiram expulsar as tropas portuguesas. Então, no dia 25 de junho, eles festejaram, comemoraram tipo assim, conseguimos nos libertar de Portugal. Então, na verdade, o pessoal lá de Cachoeira comemorou a independência do Brasil no dia 25 de junho. E aí? E aí estamos falando do ano de 1822, do mesmo ano da independência. Então, minha gente, esse processo de independência estava fervendo aqui no Brasil. As pessoas estavam lutando por esse processo de independência. A independência era algo que ninguém segurava mais. Dom Pedro ele veio concretizar, mas era o povo de Cachoeira, o povo de outros lugares, índios, negros e mulheres estavam aí indo à luta por essa independência. E devemos também falar do nome da princesa Leopoldina e do que ficou conhecido como patriarca da independência, José de Bonifácio de Andrade Souza, porque foram eles também grandes articuladores do processo de independência. Quando Dom Pedro ficou para governar o Brasil como príncipe regente, ele passou a governar à sua maneira, ele ali escolheu algumas pessoas para ajudar em seu governo, nomeou José de Bonifácio como ministro
que iria ajudar nesse processo de governo aqui do Brasil. E Portugal, ao saber das decisões que haviam sido tomadas por Dom Pedro, não aceitou essas decisões e as cortes portuguesas exigiam o retorno de Dom Pedro para Portugal. No entanto, Dom Pedro decidiu que iria ficar, depois de ver que os brasileiros, ao saber das exigências da corte, eles conseguiram se unir, juntaram aí mais de 8.000 assinaturas e pediram a Dom Pedro para não abandonar o Brasil. E foi quando Dom Pedro disse: bom, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O dia que ficou conhecido como o Dia do Fico aqui no Brasil, né? Mas as coisas continuaram a acontecer, o Brasil estava numa turbulência só, movimentos isolados em províncias diferentes. Enfim, Dom Pedro precisou viajar para conter um conflitozinho que estava acontecendo na província de São Paulo entre portugueses e provincianos daqui do Brasil para decidir quem governaria aquela província. Então Dom Pedro precisou fazer essa viagem e deixou a princesa Leopoldina como sendo princesa regente do reino. E ele foi viajar, né? Durante essa viagem, ele, segundo os historiadores, né, não estava lá muito bem da barriga, estava com alguns problemas intestinais, precisava estar parando aí a sua caravana, vamos dizer assim, de sempre, por conta desses problemas. Dizem também que ele passou em Santos para visitar a Marquesa de Santos, mas Dona Leopoldina a princesa Leopoldina recebeu uma mensagem, mais uma mensagem de Portugal, vendo as pressões que Portugal estava fazendo para que Dom Pedro retornasse para Portugal e tudo mais. Ela percebeu que eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia portuguesa, que deixasse de ser, né, retrocedesse. Então, juntamente com José de Bonifácio, numa reunião, eles decidiram apelar. Tipo assim, eles escreveram uma mensagem para Dom Pedro dizendo: Dom Pedro, apresse esse movimento de independência logo, porque Portugal quer nos escravizar. Então é por isso que a gente deve falar que que a independência também deve ser atribuída a José de Bonifácio e a princesa Leopoldina. Então, eles enviaram uma mensagem para Pedro, que estava viajando, no dia 2 de setembro. No dia 7 de setembro, Pedro recebeu essa mensagem e foi quando ele proclamou a independência do Brasil. Independência essa que, naquele momento, só as pessoas que estavam presentes ali participaram dessa proclamação da independência. O povão mesmo só ficou sabendo lá no Rio de Janeiro quando ele retornou e deu a notícia no dia 12 de outubro. No dia 12 de outubro, inclusive, esse foi o dia da aclamação de Dom Pedro como imperador. Então você tem aí duas datas importantes. O 7 de setembro, quando lá às margens do Rio Ipiranga, numa viagem que ele estava fazendo a São Paulo, recebeu a mensagem e decidiu cortar os laços com Portugal, por perceber que Portugal queria nos escravizar, queria que o Brasil voltasse a ser colônia de novo. E aí ele proclamou a independência do Brasil. No entanto, ele foi aclamado imperador do Brasil e a notícia chegou ao povo. Ele, né, teve lá uma grande festa no Rio de Janeiro, na frente do palácio, e ele foi aclamado imperador no dia 12 de outubro, data essa que era a data do seu aniversário. 12 de outubro era o dia que Dom Pedro completava anos, e o dia que ele passou a ser chamado agora de Dom Pedro I, porque foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil. Bom, essa é a história da nossa independência, de uma maneira muito resumida, é claro, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante vocês, e eu acredito que um bom brasileiro, deve conhecer para poder honrar as suas origens, amar o seu povo, amar a sua nação, é preciso conhecer a sua história. Então, como eu estava falando, que no dia 7 de setembro você possa bater no peito e saber a luta dos brasileiros, saber que a independência do Brasil foi um processo que foi contínuo, foi um processo que abrange aí muitas pessoas, não apenas Dom Pedro I. Dom Pedro foi importante, né? Porque fazia parte das pessoas de caráter, vamos dizer, de caráter de poder, que pôde
pegar e ficar com independência, vamos dizer assim, né? Mas aquele povo que lutou, aquele povo que foi para as ruas, não deve ser esquecido, especialmente no problema que a gente tem no Brasil hoje com o racismo, com o preconceito racial, né? Que eu não sei porque esse problema não foi resolvido ainda, sabendo que aquele que conhece a história, ao invés de preconceito, a gente deve bater no peito, a gente deveria se orgulhar, a gente deve se orgulhar dos negros que fazem parte dessa história, que lutaram, que deram o seu sangue, que tenham uma história linda de superação. E quando eu falo história linda de superação, é porque eles conseguiram, estão conseguindo a cada dia se superar. E eu acredito que que um bom brasileiro deve conhecer essa história, deve honrar a sua descendência, ou melhor dizendo, honrar o seu antepassado, os seus antepassados, e sentir orgulho de todos eles, porque eles fizeram parte dessa história, eles fizeram parte do processo de independência e eles foram uma peça fundamental, né? Então, ficamos por aqui.